Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos reunidas mais uma vez de forma virtual para celebrar culto ao nosso Deus. Eu aqui na comunidade evangélica de Confissão Luterana da Costa da Serra, paróquia União em Montenegro, e você aí, aonde quer que você esteja, também está celebrando culto ao nosso Deus. Quero acolher você para este momento de culto com as palavras do Evangelho de João, capítulo 20, o versículo 29, que diz assim: Jesus disse para Tomé: você creu porque viu? Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Jesus disse para Tomé: você creu porque viu? Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Que Deus abençoe este momento de culto, este momento de celebração. Amém. Cantemos a música Jesus em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido.
Nós nos reunimos neste momento em nome e na presença do Trino Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido você para um momento de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, agradecemos por nossa vida e pela oportunidade de ouvir mais uma vez a Tua palavra. A notícia da ressurreição trouxe vida nova para os primeiros discípulos e alegramo-nos por fazer parte desta história. Alegramo-nos por podermos Te servir com os dons que Tu nos deste, mas também reconhecemos que a dureza do nosso coração muitas vezes ignora os Teus ensinamentos. Ignora o fato de que a nossa fé é uma chama que, para se manter acesa, precisa do sopro do Espírito Santo. Muitas vezes, a chama da nossa fé está prestes a apagar. Pedimos perdão pelos pecados que temos cometido e, por isso, neste momento, em silêncio, abrimos o nosso coração aos Teus pés e, em silêncio, também queremos reconhecer os nossos erros e as nossas falhas. Senhor nosso Deus, como uma árvore que busca pela água para se renovar, perdoa os nossos pecados e sacia a nossa sede com a Tua palavra. Queira conceder-nos neste momento o discernimento necessário para compreender o Teu querer. Abre os nossos ouvidos e os nossos corações. Fala conosco, Senhor. É o que oramos e pedimos por Teu Filho Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Cantemos a música Ontem, Hoje e Sempre.
será. Ouçamos a primeira leitura bíblica prevista para este culto, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, o versículo 32 até o versículo 35. Atos 4, 32 a 35, leitura que faço neste momento. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Até aqui, a primeira leitura bíblica prevista para hoje, Atos 4, 32 a 35. Amém. Ouçamos também a leitura do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, os versículos 12 até o versículo 18. Marcos 16, 12 a 18. Aclamemos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo cantando Aleluia. Depois disso, Jesus se apresentou com uma aparência a 2 discípulos que iam caminhando para o campo. Eles voltaram e foram contar isso aos outros discípulos, e estes não acreditaram no que os 2 disseram. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles estavam à mesa comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado os que o tinham visto ressuscitado. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres: expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Até aqui a leitura do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo neste momento. Amém. Atos dos Apóstolos é um livro muito interessante. Seu autor, o médico Lucas, busca narrar em seus primeiros capítulos a realidade da Igreja de Jesus Cristo nos primeiros tempos da sua existência. Como viviam e como experimentavam sua fé os primeiros cristãos e cristãs. Pouco tempo depois, é claro, de Jesus ter estado com eles. O texto que nós ouvimos no culto de hoje, após a Páscoa, é de fato muito propício para a nossa reflexão. Lembrando que hoje, este final de semana,
é o segundo domingo da Páscoa, o segundo domingo após Páscoa. Páscoa é o evento central para a nossa fé, pois se Jesus não tivesse ressuscitado, o que teríamos nós para crer? Tudo se define a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Diante desse evento, cabe-nos perguntar, cabe a pergunta: como nossa vida é impactada pela ressurreição ou pela morte e ressurreição de Jesus Cristo? O que muda? Assim como para os primeiros cristãos, também para nós, Jesus é aquele que define toda a nossa existência, o nosso jeito de ser cristãos e cristãs. Vejamos então algumas possíveis implicações da morte e ressurreição de Jesus Cristo dos primeiros cristãos para os primeiros cristãos e também para nós hoje. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Atos, capítulo 4, o versículo 32. O grupo de crentes da igreja antiga, da primeira comunidade cristã, das primeiras comunidades cristãs, veio de muitas nações, tornando-se assim um grupo bem diverso, um grupo diversificado. Porém, é impressionante observar uma excepcional unidade desses primeiros cristãos. Unidade na mente e no coração. Os cristãos da primeira comunidade tinham línguas, culturas e origens diversos, mas através da sua recém-encontrada fé que o Espírito Santo criou no ressurreto Jesus Cristo, eles eram humildes e firmemente ligados entre si e foram internamente transformados em um coração, em uma mente que testemunha que em Cristo somos um só corpo, somos vários membros, várias partes diferentes uns dos outros, mas em Cristo um só corpo, conforme também escreve o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Cresce, porém, hoje em todo o mundo o quê? O individualismo, a segregação, quer dizer, a separação das pessoas, o preconceito das pessoas. Quem não pensa como nós, quem não pensa como eu, não tem lugar entre nós. Infelizmente, desaprendemos esse princípio das primeiras comunidades cristãs, que é viver em unidade na diversidade, é viver unido em Cristo Jesus, apesar das nossas diferenças. Contudo, esse evento que nós celebramos recente, a Páscoa, a ressurreição de Cristo, nos alerta para este fato. Em Cristo nós somos um só corpo. Todos nós somos pecadores e recebemos o perdão e a graça de Cristo de forma imerecida. Isso nos leva naturalmente a uma nova realidade baseada no novo mandamento daquele que foi ressuscitado, aquele que ressuscitou. Qual é este novo mandamento que nós ouvimos também, lemos no Evangelho de João? Amem uns aos outros assim como eu vos amei. Mas compartilhavam tudo o que tinham. Assim nós lemos também no livro de Atos 4, versículo 32. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, porque se eles podiam oferecer, eles ofereciam também às pessoas da sua comunidade. Primeiro ofereciam tudo a Deus, porque tudo, acreditavam de fato que tudo vinha de Deus. Se não fosse por Deus, eles não tinham aquilo.
Eles os usavam para mostrar seu verdadeiro amor. As pessoas tinham os bens, as pessoas eram abençoadas por Deus, assim como nós somos abençoados por Deus pelos bens que nós temos. Mas essas bênçãos não são para nos vangloriarmos. Essas bênçãos que nós recebemos de Deus são para que nós possamos mostrar o amor de Deus às outras pessoas. Por isso, as bênçãos que nós recebemos, também as bênçãos materiais, são para demonstrar ao mundo, propagar com mais intensidade a graça, o amor, o Evangelho de Jesus Cristo. As primeiras comunidades mostravam uma generosidade real em relação à sua riqueza material, aos bens materiais. Todos repartiam uns com os outros aquilo que tinham. Ninguém reivindicava de forma egoísta nada para si. Ninguém era avarento, ficar acumulando e dizer que isso é só meu, se alguém outro precisar que se lasque. Essa realidade talvez seja a mais estranha para os nossos dias de hoje. Não se trata de um sonho ou algo utópico, trata-se daquilo que Lutero também disse: onde está o seu coração, ali também está o seu Deus. Aquela comunidade não tinha o seu coração na riqueza, nas posses, nos bens materiais. Seu coração estava em Cristo Jesus e, consequentemente, também apontava para as pessoas, para o próximo. Por isso, a generosidade, a diaconia, o amor ao próximo fazia parte da vida diária daquelas primeiras comunidades. A fé não era expressada pela prosperidade, pela teologia da prosperidade. Então, se eu tenho muito, é que eu prosperei e aí eu tenho fé, e quem não tem muitos bens, esse não é abençoado, esse não vai prosperar. Não, Deus ajuda as pessoas para que essas também possam ajudar umas às outras. Amem uns aos outros assim como eu vos amei. Se Deus me ama, se Deus me perdoa, se Deus me abençoa, que eu possa ser um Cristo para o meu irmão, o meu semelhante. Continuavam assim, testemunhando Jesus Cristo, a ressurreição do nosso Senhor. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 4, 33. Os apóstolos não se desviaram da sua principal missão no mundo, que era proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, de paz, amor, reconciliação, vivência generosa, fraterna uns com os outros, começando, é claro, em Jerusalém e expandindo para o mundo. Vivemos quase 2000 anos depois e continuamos sendo a Igreja de Cristo. Precisamos, sim, constantemente nos perguntar se ainda hoje nós, você e eu, estamos testemunhando o Evangelho, testemunhando aquele que é o motivo do nosso ser cristão, Jesus Cristo, aquele que ressuscitou no domingo da Páscoa. Testemunhar Cristo é algo que não pode ser desassociado da vida daqueles que tinham suas vidas impactadas por esta ressurreição. Então, quando eu sei que Jesus Cristo ressuscitou, se eu creio nessa palavra, essa palavra ela tem que gerar ação, ela tem que ser praticada, vivida no dia a dia. E essa foi a grande descoberta das primeiras comunidades cristãs. Jesus Cristo ressuscitou, por isso vamos viver esta ressurreição, viver esta graça, viver esta palavra em palavras, em ações no dia a dia. Para finalizar,
quero contar uma pequena história. Um homem muito rico e seu filho tinham grande paixão pela arte. Tinham de tudo em sua coleção, desde Picasso até Michelangelo. Muito unidos, se sentavam juntos para admirar as grandes obras de arte. Por uma desgraça, o filho foi para a guerra, foi muito valente e morreu na batalha quando resgatava outro soldado. O pai recebeu a notícia e sofreu profundamente com a morte do seu único filho. Um mês mais tarde, justo antes do Natal, alguém bateu à porta. Um jovem com uma grande tela em suas mãos disse ao pai: Senhor, você não me conhece, mas eu sou o soldado por quem seu filho deu a vida. Ele salvou muitas vidas nesse dia e estava me levando a um lugar seguro quando uma bala lhe atravessou o peito, morrendo assim instantaneamente. Ele falava muito do Senhor e do seu amor pela arte. E o rapaz estendeu os braços para entregar a ele a tela. Eu sei que não é muito. Eu também não sou um grande artista, mas sei também que seu filho gostaria que você recebesse isso. O pai abriu a tela, era um retrato de seu filho pintado pelo jovem soldado. Ele olhou com profunda admiração a maneira em que o soldado havia capturado a personalidade de seu filho na pintura. O pai estava tão atraído pela expressão dos olhos de seu filho que seus próprios olhos se encheram de lágrimas. Ele agradeceu ao jovem soldado e ofereceu pagar-lhe pela pintura. Não, senhor, eu nunca poderia pagar-lhe o que o seu filho fez por mim. Essa pintura é um presente. O pai colocou a tela à frente de suas grandes obras de arte e cada vez que alguém visitava sua casa, ele mostrava o retrato do filho antes de mostrar sua famosa galeria. O homem morreu alguns meses mais tarde e se anunciou um leilão de todas as suas obras de arte. Muita gente importante e influente com grandes expectativas de compra foram até o local. Em exposição estava também o retrato do filho. O leiloeiro bateu seu martelo para dar início ao leilão. Começaremos o leilão com um retrato, o filho. Quem oferece por este quadro? Um grande silêncio. Então um grito no fundo da sala: queremos ver as pinturas famosas. Esquece esta daí. O leiloeiro insistiu. Alguém oferece algo por essa pintura? 100, 200, algum valor? E mais uma vez outra voz. Não viemos por esta pintura. Viemos por Van Gogh, Picasso e outros. Vamos às ofertas de verdade. Mesmo assim, o leiloeiro continuou: o filho, quem leva o filho? Finalmente, uma voz lá no fundo: eu dou R$10 pela pintura. Era o velho jardineiro da casa. Sendo um homem muito pobre, esse era o único dinheiro que podia oferecer. Temos 10, quem dá mais? 20, gritou o leiloeiro. As pessoas já estavam irritadas, não queriam a pintura, o filho. Queriam as que realmente eram valiosas para completarem, quem sabe, as suas próprias coleções. Então o leiloeiro bateu o martelo e disse assim: dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3.
O leiloeiro soltou o martelo em cima da mesa e disse: Sinto muito, damas e cavalheiros, mas o leilão chegou ao fim. As pessoas indignadas: Mas e as pinturas valiosas? E nós viemos aqui para quê? Disseram aquelas pessoas interessadas. Sinto muito, disse o leiloeiro. Quando me chamaram para fazer o leilão, havia um segredo estipulado no testamento do dono. Não seria permitido revelar esse segredo até esse exato momento. Somente a pintura, o filho, seria leiloado. Aquele que a comprasse herdaria absolutamente todas as posses deste homem, inclusive as pinturas famosas. O homem que comprou o filho fica com tudo. Por isso, até aqui então, a história. Pensemos na história também de Jesus Cristo. Deus nos entregou o seu Filho, que morreu numa cruz há mais de 2000 anos atrás. Assim como aquele leiloeiro, a mensagem também é sobre o Filho. Quem ama o Filho tem tudo. Quem tem o Filho tem a salvação, tem a certeza da vida eterna. E que esta palavra possa ser de fato motivo suficiente para nós vivermos o Evangelho da ressurreição, a boa nova da Páscoa. Amém? Queremos juntos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Cantemos a música Jesus, Pastor Amado. Jesus, pastor amado, reunidos hoje aqui, concede que sejamos um corpo só em Ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça da Igreja Santa União. Família unida somos, família de Jesus, iluminados todos na mesma santa luz. A mesma fé nos prende num só divino amor, e com o mesmo gozo servimos ao Senhor. Na mesma senda estreita é Deus quem nos conduz. Não temos esperança senão num só Jesus. Tua preciosa morte
traz e pelo mesmo sangue nos vem a mesma paz, rebanho resgatado por um só Salvador. Devemos ser unidos por mais ardente amor. Olha sem julgamento os erros de um irmão e todos ajudá-lo com terna compaixão. Se tua igreja toda viver em santa união, será bendito sempre o nome de cristão. Jesus, o que pediste em nós se cumprirá, e assim o mundo inteiro a ti conhecerá. Temos o momento das orações de intercessão e hoje, neste culto, também queremos incluir a vida de duas pessoas queridas que pertenciam a esta comunidade evangélica: Mário Alípio Koschenborger e Delfino Arthur Koschenborger. Mário Alípio Koschenborger nasceu no dia 8 de setembro de 44, aqui em Montenegro, filho de Frederico Afonso Koschenborger e de Irma Koschenborger. Casou-se no dia 24 de abril de 65 com Eli Ulrich Koschenborger. Seu matrimônio foi abençoado com 3 filhos e uma filha, dos quais 3 filhos já são falecidos. Faleceu no dia 22 de março, no Hospital Montenegro, alcançando a idade de 76 anos, 6 meses e 14 dias. Assim também, Delfino Arthur Koschenborger nasceu no dia 11 de abril de 38, aqui também em Montenegro, filho de Arthur Gustavo Koschenborger e Hilda Pilger Koschenborger. Casou-se no dia 30 de julho de 60, aqui em Montenegro, com Nelsa Koch Koschenborger. Seu matrimônio foi abençoado com 2 filhos e 2 filhas. Faleceu no dia 3 de abril em sua residência, alcançando a idade de 82 anos, 11 meses e 23 dias. As famílias do Mário, do Delfino, a palavra de Romanos capítulo 8, os versículos 38 a 39, que diz assim: Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Na certeza de que Deus sempre está conosco, também neste momento de saudade, neste momento de tristeza, Deus nos acompanha. E pela certeza de que Deus está conosco, também temos a certeza da morada celestial, pois assim também escreve o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, os versículos 21 e 22. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também veio de um homem a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão, todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Nessa certeza da ressurreição e da vida eterna, nós também cremos que a morte não tem a última palavra, mas sim a ressurreição, onde mais uma vez, na morada celestial, todos nós nos encontraremos mais uma vez. Amém. Convido para que neste momento façamos a oração geral da igreja, a oração de intercessão. Oremos.
Amado Pai, graças te rendemos mais uma vez, pois temos a certeza de que nos dias de incerteza, de dor, de saudade, de ansiedade e depressão, Tu estás ao nosso lado. Graças pela Tua palavra que nos relembra que somos uma grande família, somos todos Teus filhos e por isso devemos sim nos amar e isso implica também respeitar. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos gratos pelas bênçãos que Tu derramas sobre nós e que, de semelhante modo, possamos nós também ser bênção na vida de outras pessoas, que possamos refletir a luz de Cristo no mundo. Continuamos intercedendo, ó Deus, por todas as famílias que perderam algum familiar nesta pandemia. Famílias que não puderam acompanhar o seu familiar nos hospitais, familiares que não puderam se despedir como gostariam. Cuida, ó Deus, de cada coração entristecido e envia Teu Espírito Santo para que possamos aceitar a morte assim como ela é, mas que possamos crer nas Tuas palavras de vida e ressurreição. Em especial, neste dia, oramos pelas famílias, pela vida de Mário Alípio Koschenborger e também Delfino Arthur Koschenborger. Graças te rendemos pelas suas vidas, pelas bênçãos que receberam de Tuas bondosas mãos. Intercedemos pelas famílias enlutadas. Ajuda aos que choram, Senhor, a afirmarem a sua fé em Cristo Jesus, pois é pela nossa fé nele que ressuscitaremos e nos encontraremos na morada celestial. Sabe, Senhor, os motivos que temos a agradecer e também a pedir. Tudo isso incluímos na oração que Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim, antes de recebermos a bênção de Deus ao final do nosso culto, queremos ainda cantar Viver com Jesus é Cantar, hino 571 do livro de canto da nossa igreja. Mas também jamais esquecer de que há muitos que vivem a dor e mostrar nosso Cristo é viver, e viver é mostrar seu amor, e mostrar nosso Cristo é viver, e viver é mostrar seu amor. Assim chegamos ao final do nosso culto. Convido para que, se você puder, estenda as suas mãos para frente, como gesto de recebimento da bênção de Deus. Que a bênção do Trino Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, a bênção do Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a bênção do Espírito Santo, o nosso Santificador, estejam contigo neste momento. Assim te abençoe e acompanhe o Trino Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a você um abençoado dia, uma abençoada semana e até o nosso próximo encontro. Amém.